Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula remota, viu, do conteúdo da base curricular do nono ano. E com relação ao conteúdo do nono ano, nós estamos estudando especificamente agora esse período de transição entre os regimes, entre o governo tipicamente populista na década de 60, não é? Antes, um pouco da década de 60, na década de 50, que começando o governo populista com o segundo governo de Vargas, o governo de Juscelino, de Jânio Quadros e o governo de João Goulart, o chamado governo populista desses presidentes. E aí nós já estudamos, já observamos, não é, que havia um contexto internacional inserido, que é o contexto da Guerra Fria, onde dois países estão sendo os detentores das influências, do poder, Estados Unidos e a antiga União Soviética, dois regimes, né, totalmente opostos, com visões de Estado diferente, com visão econômica diferente, com perspectiva social bem diferente, cultural também. E a partir daí vivenciamos, começamos a estudar que nesse momento a postura norte-americana é de querer influenciar todo o continente americano, seja na América do Norte, América Central e América do Sul, para que nenhuma presença, nenhuma possibilidade de governo ser simpatizante do regime socialista fosse instalado aqui na América. No entanto, o regime cubano, eles não conseguiram, né, o seu intuito de barrar o avanço socialista naquele país, naquela ilha, e conseguiram, por outro lado, uma influência grande em outros países, em outras regiões, basicamente na América do Sul. Por quê? Porque a partir da década de 60, países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile vão vivenciar regimes antidemocráticos, regimes ditatoriais em que, via de regra, os militares estavam no poder. Os militares assumem o poder para, teoricamente, entre aspas, evitar a presença do comunismo no continente aqui da América do Sul, especificamente na América do Sul. E vimos que os governos de Juscelino, de Jânio Quadros, apesar de ser somente 7 meses, e o de João Goulart, são governos que vão enfrentar uma séria crise econômica. Por que séria crise econômica? O déficit da questão fiscal, da balança comercial, a inflação corroendo, né, o salário do trabalhador, apesar no governo de Juscelino existir abertura ao capital estrangeiro, dando origem lá à política de desenvolvimento, os 50 anos em 5, a construção de Brasília, a entrada desse capital estrangeiro representado muito também nas empresas, nas fábricas automobilísticas aqui no Brasil, a vertente, o foco dele que vai ser energia, educação, transporte e alimento, indústria de base e construção de Brasília. Com isso, a gente percebe que é quase que uma repetição sempre esses governos, né, até no governo de Dutra, tem essa característica de dar prioridade à saúde, à alimentação, ao transporte e à energia. Getúlio Vargas também fez investimentos no setor energético, o nosso querido Juscelino também, e esse processo de aceleração, de crescimento, do desenvolvimentismo do governo de JK vai criar um rombo muito grande, principalmente com a construção de Brasília. Como eu mencionei na aula passada, cerca de US$ 1 bilhão foram gastos na construção de Brasília. Tivemos o governo de Jânio Quadros, no governo de um político com ascensão meteórica, com hábitos estranhos, mas muito populista,
Até alguns historiadores afirmam que ele desmaiava durante os comícios, fingia, né, esses desmaios, comendo mortadela, sanduíche, colocava no bolso do paletó e assim seguia-se as características do governo da pessoa, do personagem, do político Jânio Quadros. Aí daquelas medidas que são, não é, que chamaram a atenção, que são estranhas, a criação da lei da extinção da corrida de cavalo, proibição de uso de biquínis em desfile, e ele, no período do seu governo, durante 7 meses, né, ele esteve mais próximo do regime socialista do que do regime capitalista dos Estados Unidos. Chegou a manter contato, condecorar o Ernesto Che Guevara como uma honraria da Gran Cruz da Ordem Nacional, desculpa. E passou pouco tempo no poder, após 7 meses, fez a sua renúncia, esperando que o Congresso Nacional não aceitasse e que também os militares não aceitassem sua renúncia, como quem dissesse, não, presidente, não precisa fazer isso, nós não aceitamos a sua renúncia, permaneça no poder. Permaneça no poder. Então, o grande objetivo dele era dar um golpe, né? Era que os militares o apoiassem no processo de golpe. Mas isso não aconteceu, o Congresso Nacional, por seu lado, não aceitou, aceitou sua carta renúncia e, como mandava a Constituição, o vice de Jânio era o João Goulart. Veja a estratégia de Jânio, né? Assinou a sua carta renúncia no momento em que João Goulart está fazendo uma visita diplomática à China. E, reconhecidamente, o João Goulart era um simpatizante do sistema socialista chinês. E Jânio Quadros, por seu lado, tinha noção de que a volta, o retorno de João Goulart da China para o Brasil ia demandar um tempo necessário para que ele pudesse, aqui no Brasil, organizar as coisas, né, com o apoio do Exército, permanecer no poder, né, fazer essa jogada para que os militares e o Congresso não aceitassem sua renúncia, mas o Congresso aceitou. Mais uma vez, eu afirmo isso. Pois bem, o Congresso aceitou a renúncia, Jânio Quadros sai da presidência, quem tem que assumir, como manda a Constituição, seria seu vice, João Goulart. E João Goulart volta ao Brasil como presidente que vai assumir, porque não, a Constituição mandava nesse aspecto, lembrando que a lei eleitoral brasileira difere do que acontece hoje. Anteriormente, você votava em um candidato para ser presidente e outro candidato para ser vice. Não há como hoje que a chapa está colada, está associada, está vinculada, o presidente da República e seu vice estão vinculados. Podem ser de partidos diferentes, mas estão vinculados na mesma chapa. E aí temos esse quadro, não é? O João Goulart sofre 2 tentativas de golpe, não é? Com o empossamento do presidente da Câmara dos Deputados, na época, Ranieri Mazzilli, tentaram manter ele no poder, mas Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, fez a campanha legalista e conseguiu abortar. Não teve sucesso esse intuito dos conservadores de fazer com que Ranieri Mazzilli permanecesse na presidência da República. Ele é presidente da Câmara, né? Tem uma linha sucessória. Aí, em que o presidente da Câmara, quando não tem o presidente, não tem condições de assumir nem o vice, assume o presidente da Câmara. Mas isso seria um mandato tampão, que a gente chama, não é? Não, era só um período até o retorno de João Goulart. Mas eles quiseram, os conservadores desejavam prolongar o governo de Ranieri Mazzilli. E depois, uma tentativa de minar o poder, reduzir os poderes de Jango, que era também um apelido dele chamado de Jango, com a criação
da emenda parlamentar, da emenda constitucional, criando o parlamentarismo. E tivemos com isso a criação do parlamentarismo. O João Goulart aceitou, disse que um ano após a instalação do parlamentarismo seria feito um plebiscito. E o plebiscito foi realizado em 6 de janeiro de 63 e que a população não aceitou o parlamentarismo e voltamos para o nosso presidencialismo. E João Goulart finalmente toma posse, é o presidente efetivo da República do Brasil, toma as medidas reformistas, como reforma agrária, reforma econômica, reforma urbana. E o que é que temos aqui? Na página 248, temos, com o apoio do PTB, 248, Jango começou a divulgar as propostas de reformas de base por todo o Brasil. Os conservadores se aliaram aos militares, não aceitando a política de rejeição ao capital norte-americano e a aproximação com os regimes comunistas da União Soviética e de Cuba. Até que, na madrugada de 31 de março de 1964, quase madrugada, né? O golpe foi dado, na verdade, às 11 horas e 30 minutos. Tudo foi feito, tudo foi orquestrado para não atingir realmente o dia 1 de abril. Militares e civis conservadores, com apoio dos Estados Unidos, conseguiram fazer com que Jango deixasse a presidência, instituíram um período de regime militar no Brasil. Regime militar esse que eu me lembro muito bem, que afirmei que vocês ficassem atentos com o processo de desenrolar, processo de efetivação dos fatos, acontecimento dos fatos, que os militares iriam sempre estar colocando um pouquinho das suas manguinhas de fora, né, para a tomada de poder, lembrando lá desde a proclamação da República, que foi feita, né, com base no positivismo e tendo à frente militares. E mencionei também, quando na Revolução de 30, no golpe de 30, na verdade, de Vargas, a presença dos tenentes ali, do movimento tenentista. Mencionei também, né, os militares, um grupo de militares que não estavam mais favoráveis ao governo de Vargas, já a partir do Estado Novo, os tenentes, alguns grupos, algumas patentes militares começam a se afastar do governo varguista. Quando mencionei também que na volta de Vargas também um grupo de militares não estavam mais apoiando ou querendo a permanência de Vargas no poder, pelo contrário, pressionando para que a sua saída acontecesse. Ele não renunciou e cometeu suicídio. Falei também sobre a presença dos militares em duas situações que iriam impedir Juscelino Kubitschek de tomar posse, né? Falei do episódio lá em Jacareacanga, no Pará, e chegamos agora, todos esses fatos vão ser as sementes colocadas para o regime ditatorial no Brasil em 64. Então não foi uma coisa que saiu do nada, houve todo um processo evolutivo, né? E aqui eu vou mencionar daqui a pouco a questão da ESG, da Escola Superior de Guerra. Os militares tinham esse grupo dentro da Escola Superior de Guerra, o grupo de Sorbonne, que era um grupo de intelectuais militares que pretendiam realmente tomar o poder no Brasil, para que o Brasil não conhecesse nenhum outro tipo de regime. E claro que os militares no Brasil, como eu já falei, tomaram o poder com o apoio dos Estados Unidos da América. Deu para entender aí? Pois bem, vamos fazer algumas atividades aqui que estão na página 252. Diz assim: primeira questão, 252. Eu vou colocar a página 253
a página 253 para casa, para que vocês possam fazer essas questões aí da página 253. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Primeira questão. Diz assim, 252. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar, com evidentes implicações no terceiro mundo. Nesse contexto, a política externa do governo Eurico Gaspar Dutra expressava o quê? Favorecimento ao bloco socialista. Lembrando, né, que o governo de Eurico Gaspar Dutra foi o governo que vai assumir aqui no Brasil pós Segunda Guerra Mundial. Favorecimento ao bloco socialista. B, alinhamento à política norte-americana. C, postura neutralista. Letra C. Letra D, visão terceiro-mundista de resistência ao imperialismo. Esse termo, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, era utilizado até o início da década de 90, meados da década de 90. Você tem primeiro mundo, os países mais desenvolvidos. O segundo mundo seria os países em desenvolvimento. E o terceiro mundo são os países pobres. E letra E, oposição de defesa da autodeterminação latino-americana. Qual seria a letra, pessoal, então? Muito bem. Letra B, alinhamento à política norte-americana. A questão número 2 diz assim: industrializar aceleradamente o país, transferir do exterior para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo. Fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais. Isto resume o meu propósito, a minha opção. O texto pode ser considerado um resumo do programa do governo de quem? Industrializar. Foi o que eu acabei de falar, né? De forma acelerada o país, transferir do exterior para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo, fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais. Isto resume o meu propósito, a minha opção. Qual seria a alternativa, pessoal? Muito bem. Letra D, Juscelino Kubitschek, Café Filho, na letra A, Eurico Gaspar Dutra na B, Nereu Ramos, realmente é Juscelino Kubitschek. Terceira questão. O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas, às dificuldades externas devido ao desenvolvimento dos países industrializados nas guerras. Contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Dentre as realizações que marcaram o último governo de Vargas, que se tornaram importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar: letra A, a transferência da capital federal para Brasília. B, o Programa de Integração Econômica da Amazônia com a instalação do Porto Livre de Manaus. C, o estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo. D, a instalação da indústria automobilística no país. Letra E, a criação do Banco Nacional da Habitação. Vai ser criado o Banco Nacional da Habitação, não nesse período aqui, mas vai ser criado o BNH. Qual seria a letra, pessoal? Muito bem. Letra C, o estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo. Quarta, no seu segundo governo, de 51 a 54, Getúlio Vargas, para pôr em prática seu programa de investimento, criou, em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional, o BNDE, destinado a quê? Letra A, fornecer créditos a longo prazo, a juros baixos, para incentivar a atividade industrial. B, atrair investimentos estrangeiros, especialmente a indústria automobilística. C, construir casas para a população de baixa renda. D, anular ou reduzir
as deficiências infraestruturais que impediam o regular desenvolvimento da economia brasileira. Letra E, colocar em prática as propostas de desenvolvimento sugeridas pelas missões de cooperação econômica americana. Qual seria a letra, pessoal? Isso, muito bem. Letra D. Letra D, quarta questão, 254. Aliás, desculpe, 252. Letra D. Perfeito aí? E chegamos no conteúdo dos anos de chumbo no Brasil. Anos difíceis. Uma ditadura que vai durar 21 anos. Que os primeiros governantes alegavam que não iriam passar muito tempo, só queriam afastar o fantasma do comunismo, do socialismo. E aí, com isso, surge esses militares prometendo modernizar o país, transformá-lo num paraíso para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. E vai, durante esse governo militar, esses governos militares, melhor dizendo, acontecer uma série de falta de respeito à Constituição, respeito ao bem público, respeito ao cidadão, respeito às oposições, à imprensa, aos adversários políticos, não vai haver. Não é? Dependendo do que possa acontecer durante os 5 governos, não é? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, havia determinado momento que o governo cedia um pouco mais, ele abria espaço, não é? Para que desse um teor, uma noção de que estava havendo um processo democrático no país, que o país era livre. Em outro momento, não. Em outros momentos, eram medidas severas, rígidas, que restringia a democracia, o direito de viver da população brasileira. Pois bem, e agora chegamos aqui na página 254, com o título aí, Os Anos de Chumbo no Brasil. Eu não tenho aqui na página 254 um trecho, não é, do livro Sociedade Brasileira, uma História através dos Movimentos Sociais. E eu não vou me deter a lê-lo de forma do início ao fim. E sim um trecho. Preste bem atenção aí, por favor. Diz assim, abre aspas, a ditadura prometeu modernizar o Brasil e transformá-lo em um paraíso para os trabalhadores, para a classe média e para o empresariado. Claro que o empresariado não tinha do que reclamar, embora autônomos na condução do Estado, os governos militares sempre procuraram atender às necessidades de seu braço na economia, o empresariado brasileiro e internacional. A visão modernizadora da economia, surgida dentro dos ideais da Sorbonne brasileira, isto é, olha aí que eu falei, ó, a Escola Superior de Guerra preconizava a necessidade de um Estado forte, centralizador e regulador da economia, um Estado capaz de implementar um modelo autoritário modernizador, como pregou Roberto Campos, ex-ministro do Planejamento durante o governo de Castelo Branco. Então, com esse trecho, temos condições de perceber as características dos governos militares, centralizador, autoritário. Aqui traz um termo modernizador, entre aspas, na minha visão, entre aspas aqui, e vamos prosseguir. 255 agora. Os militares no poder. Os chamados anos de chumbo no Brasil correspondem a um período de governos militares que usavam da ditadura e do autoritarismo para controlar a sociedade. Mas esse regime ditatorial no Brasil não foi
um fato isolado. Em grande parte da América Latina, como já mencionei, mais precisamente em países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, as ditaduras ganharam força. O panorama mundial apresentava a Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência. Para os norte-americanos, a ameaça comunista nas Américas seria um sinal de enfraquecimento político e um grande risco às intenções econômicas. Dessa forma, incentivou diversos grupos políticos conservadores de direita e militares a tomarem o poder e instalar um regime político centralizador. Com apoio dado pelos Estados Unidos, foi criada uma operação que visava perseguir e eliminar comunistas e simpatizantes do consumismo, chamados de subversivos, que ficou conhecida como Operação Condor, intensificada em 1973. Vários países da América do Sul aderiram a esse pacto que foi estabelecido pelo ditador Augusto Pinochet. Pinochet foi um ditador do Chile, que tem um link aqui falando sobre o período dele, até quando durou, inclusive começou um pouquinho depois, na década de 70, e durou até a década de 90, até o ano de 90. Prosseguindo aqui. No Brasil, o golpe militar aconteceu em 31 de março de 64, realizado por militares que não aceitavam mais o governo de João Goulart, que tinha relações próximas com os comunistas. Então, várias tentativas de golpe ocorreram para que ele não assumisse a presidência. Já falei sobre isso. Mas, mesmo assim, ele conseguiu realizar um mandato de quase 3 anos. Jango sofreu muita pressão dos conservadores e dos militares. A crise econômica era grande, havia muita recessão e os altos índices de inflação, o que acabava sendo um empecilho para seu governo. Dessa forma, elaborou as reformas de base, o que causou um grande impacto. E antes do deflagrado golpe, houveram passeatas pela família dos conservadores e, por outro lado, também houve uma passeata a favor de Jango, do João Goulart. Há quem diga, alguns historiadores afirmam que João Goulart já sabia em parte de que iria sofrer o golpe e percebeu que não seria interessante reagir para evitar uma guerra civil no país, e ele tinha noção de que estava ocorrendo, estava havendo articulações dos militares contra seu governo, e com isso tivemos o fim do governo de João Goulart, instalação do governo militar, e tivemos alguns aspectos importantes em alguns estados. No estado de Pernambuco, Miguel Arraes também foi retirado do poder. Crescimento de movimentos camponeses, movimentos urbanos também, a União Nacional dos Estudantes se pronunciando, marcando presença, a criação das ligas camponesas. O advogado Francisco Julián foi o líder das ligas camponesas, foi torturado, perseguido e torturado. Então, tiveram vários aspectos relacionados a crime, a situações de violência, de torturas, que a gente vai, com o passar dos conteúdos, detalhar para você, sem esquecer também que o governo militar vai usar de um expediente recorrente. Qual expediente é esse? É o ato institucional. Que esses atos, são no número 17 ao todo, eles são como se fossem emendas que vão substituindo aquele processo constitucional. O ato institucional vai então ser conhecido por ter medidas radicais que vão passar longe do processo democrático e muito do processo sendo característico do processo autoritário. Nas próximas horas nós vamos vivenciar isso, mergulharmos de forma efetiva no governo militar, na ditadura militar. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. O assunto é longo, é denso, tem umas coisas para falar antes mesmo de iniciar
o primeiro governo militar, que é João, que é desculpe, com Humberto Castelo Branco, e, se não me falha a memória, salvo engano, vai assumir no dia 11 de abril de 64. Né? Tem esses dias aí, 31 de março, até que ele possa vencer no colégio eleitoral de forma indireta. É outra situação que eu vou explicar em breve, na próxima aula. Tá certo? Um abraço para vocês, estudem, se dediquem. Qualquer coisa, mande dúvidas pelo aplicativo. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.